liderança dele, do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos conseguir aprovar o projeto com mudanças, com eventuais aprimoramentos na Câmara, no Senado, mas isso vai adiante sim. Hoje foi só mais uma sinalização, nós já tínhamos conversado, na verdade, desde da semana passada, vimos acertando e aproveitamos para nos reunir hoje para conversar sobre esses detalhes. Tem uma relação bastante cordial com o presidente da Câmara, uma pessoa muito sensata. Ministro, Ricardo, da Folha de São Paulo. Ainda sobre esse tema, eu queria entender 2 pontos. Se o grupo de trabalho que foi criado na Câmara, se ele vai funcionar num período mais curto para que a tramitação do projeto anticrime seja mais célere, ou se o grupo não vai se reunir e o projeto vai direto para alguma comissão, e se o projeto vai ser realmente apresentado simultaneamente no Senado para tramitar. A última pergunta que eu respondo sobre isso. Na verdade, foram conversadas várias alternativas. O que foi ali acertado, um compromisso para o projeto, né, tramitar na Câmara. Também surgiu vários senadores que querem apresentá-lo junto ao Senado. Se eles assim fizerem, é uma iniciativa dos senadores. O que nós temos pontuado que é oportuno que haja uma concordância da Câmara nesse sentido, para acelerar o debate. Mas, assim, o compromisso foi esse. Mas o assunto de hoje é a questão aqui da operação, que é muito importante, né? Eu acho que, em particular, o efeito preventivo de uma operação dessa é relevante e merece ser divulgado aí pela imprensa. A imprensa também tem um papel nessa área. Claro que eu não quero fazer pauta da imprensa nem nada, mas é relevante fazer esses destaques, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando aí, como eu disse, do que a gente tem de mais importante, que são nossas crianças e adolescentes. Sem mais perguntas, tá, sobre essa questão do projeto. Ministro, peço desculpa, mas eu vou ter que voltar num tema que o senhor pediu para não tocar mais. A questão para a gente é muito importante saber, porque na última semana houve muito atrito entre o governo e a Câmara. Teve a discussão pública do senhor com Maia. Ontem o Guedes falou que isso poderia botar em risco a reforma da Previdência, falou que estava cansado, que talvez não saberia nem se ficaria mais no governo. O mercado está muito preocupado com tudo isso. Por isso que eu te pergunto se a gente está agora iniciando uma trégua aí entre governo e Câmara, governo e Congresso, para que esses projetos, tanto o seu quanto a Previdência, possam caminhar. O senhor vê dessa maneira? O senhor sentiu isso hoje no café? Se o senhor puder falar isso para a gente, já ajuda. Obrigada. Só vou responder se a senhora me prometer meia página sobre essa operação no Valor Econômico. Falam que a política é a arte da negociação e consenso, né? Então, veja, eu acho que são discussões assim que no fundo não tem lá muita razão de ser. A Previdência não é a minha pauta, né? Mas assim, foi apresentado um projeto consistente. Há um certo consenso de que é necessário reformar o sistema para tornar ele mais justo, mais igual entre as pessoas atingidas. Não vamos negar que existe um problema fiscal. O que nós ouvimos no governo é que todos são favoráveis, é um projeto do governo, afinal de contas. O que nós ouvimos do Congresso, embora haja ali divergências pontuais, que há uma posição favorável, um reconhecimento da necessidade. O presidente Jair Bolsonaro apoia, o presidente Rodrigo Maia apoia. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser aprovado. Agora, são rusgas que têm que ser contornadas e acho que esse é o caminho. No caso do projeto anticrime, a situação é basicamente a mesma. Eu acho um projeto importante. Nós temos aí sérios problemas de crime organizado, crimes violentos e corrupção. E nós precisamos seguir adiante. Temos que deixar divergências pessoais de lado, né? E nem são divergências pessoais muito reais. São questões, assim, às vezes, de bobeiras, né? Então, eu acredito que o clima vai desanuviar. E a senhora fica me devendo meia página.
no valor. São Paulo, mais de 30 prisões em flagrantes eu já tenho. E uma pergunta ao ministro Sérgio Moro, ministro, saindo um pouquinho do assunto da coletiva. O senhor esteve hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi um café de aproximação, os senhores discutiram a questão da tramitação do projeto anticrime? Olha, eu só para esclarecer um ponto aqui, já vou responder essa questão específica, mas se me permite, identificado que a pessoa está na internet disseminando material de pornografia infantil, faz-se a busca e apreensão e precisa examinar o material lá que foi apreendido no local. Então, muitas vezes apreende o computador, apreende o HD, isso vai ter que ser examinado, e muitas vezes do exame desse material surgem elementos probatórios adicionais. A perícia também vai lá, fotografa o local. Por quê? Porque às vezes pode encontrar fotos, filmes dentro desses HDs, e aí você precisa ver, isso foi produzido aonde? Eventualmente significa que foi produzido pelo próprio disseminador do material. A perícia é feita o mais rápido possível em cima, porque é um crime extremamente grave, mas dessa perícia às vezes surgem novas conclusões. E o que é importante nesse caso também, acho que é destacar, que a partir dessas apreensões se pode descobrir a rede de conexão daquela pessoa que utiliza aquele material. Claro que a investigação nessas redes ela gera algumas dificuldades, as pessoas utilizam mecanismos para garantir o anonimato, mas o fato de nós termos aí 266 buscas e apreensões e prisões, acho que não caindo, crescendo, né? Caindo são os dados, subindo os dados para os sistemas, as prisões vão subindo. Revela que o anonimato da internet não vai ser proteção para essas pessoas. A polícia tem meios para descobrir esses fatos. A questão do presidente Rodrigo Maia, veja, eu já falei algumas vezes, o que houve foram ruídos de declarações semana passada. Isso não implica nada em uma mudança de relacionamento. Tenho um grande respeito pelo presidente Rodrigo Maia e a crença e a expectativa firme de que, com a liderança dele e do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos conseguir aprovar o projeto com mudanças, com eventuais aprimoramentos na Câmara, no Senado, mas isso vai adiante sim. Hoje foi só mais uma sinalização. Nós já tínhamos conversado, na verdade, desde da semana passada, vimos acertando e aproveitamos para nos reunir hoje para conversar sobre esses detalhes. Tem uma relação bastante cordial com o presidente da Câmara, uma pessoa muito sensata. Ministro, Ricardo, da Folha de São Paulo. Ainda sobre esse tema, eu queria entender dois pontos. Se o grupo de trabalho que foi criado na Câmara, se ele vai funcionar num período mais curto para que a tramitação do projeto anticrime seja mais célere, ou se o grupo não vai se reunir e o projeto vai direto para alguma comissão, e se o projeto vai ser realmente apresentado simultaneamente no Senado para tramitar. A última pergunta que eu respondo sobre isso. Na verdade, foram conversadas várias alternativas. O que foi ali acertado, um compromisso para o projeto, né, tramitar na Câmara. Também surgiu vários senadores que querem apresentá-lo junto ao Senado. Se eles assim fizerem, é uma iniciativa dos senadores. O que nós temos pontuado que é oportuno que haja uma concordância da Câmara nesse sentido, para acelerar o debate. Mas, assim, o compromisso foi esse. Mas o assunto de hoje é a questão aqui da operação, que é muito importante, né? Eu acho que, em particular, o efeito preventivo de uma operação dessa é relevante e merece ser divulgado aí pela imprensa. A imprensa também tem um papel nessa área. Claro que eu não quero fazer pauta da imprensa nem nada, mas é relevante fazer esses destaques, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando aí, como eu disse, do que a gente tem de mais importante, que são nossas crianças e adolescentes. Sem mais perguntas, tá, sobre essa questão do projeto. Oi, bom dia. Meu nome é Bruno, Correio Brasilense. Eu queria perguntar ao Alessandro Barreto
A questão da Deep Web, da Dark Web, tem muito sido tratado recentemente por conta do que aconteceu em Suzano e tudo mais. Eu queria saber como é que é a relação da operação para lidar com esses problemas que vêm da Deep Web, da Dark Web, como é que lida com isso, como é que, né, trabalha dessa forma para conseguir prevenir que isso também se espalhe nesse espaço. Vamos lá. A gente trabalhou no ambiente cibernético. Eu não vou te falar a metodologia, nem o que é que a gente utilizou por aí, qual tipo de rede a gente atuou, porque eu acho que o grande ponto da história é não falar como fez. A gente trabalhou no ambiente cibernético. É difícil coletar evidência, mas os policiais estão preparados, vão buscar, como o ministro bem falou, o anonimato, ele não é absoluto, e as polícias trabalham, coletam a evidência e apontam a autoria. Por isso que saem operações como essa. Eu vou interromper aqui um minutinho, porque o senhor Helbert gostaria de fazer uma declaração, tá, sobre a operação. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo ministro de Estado, Justiça e Segurança, doutor Sérgio Moro, e as demais autoridades. Bom, a consideração que eu quero fazer é que a participação da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, de forma inédita, e colegiada e conjunta, ela vem no sentido de guarnecer o direito da criança e do adolescente à luz do ECA, e nesse aspecto o doutor Alessandro, sabiamente, prudentemente, nos fez o convite para que todo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente fosse ofertada, inclusive a partir da operação, de forma que esse ciclo ele fosse completo. Então, se houvesse alguma identificação de violação no ato dessa prisão, a Secretaria já estava ali a postos para ofertar todo esse sistema de garantias de direitos. Então, nós queremos também aproveitar a oportunidade de agradecer essa sensibilidade que, de forma ímpar, vem guarnecer e ofertar todo o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Obrigado. Bom dia, Breno Pires do Estadão. Eu queria aproveitar até a presença do Dr. Rosalvo, né, que primeira coletiva como secretário de Operações Integradas. A gente teve recentemente 2 operações de transferências de presos do PCC, primeiro para Porto Velho, depois uma parte veio aqui para Brasília, e foram operações que contaram com o trabalho do senhor dentro do Ministério. Teve reações críticas aqui do governo do Distrito Federal. Eu queria saber, o ministro Moro já falou sobre o tema, mas como que o senhor pode situar esse trabalho que está sendo conduzido, o que a gente pode esperar pela frente, se vão continuar novas operações por outras facções, enfim, o que a gente pode dar de mais detalhes sobre esse trabalho. Bom dia a todos. Como o Breno falou, a primeira entrevista aqui, né, aqui na Lava Jato era direta, né, Breno? Mas, seguindo as diretrizes aqui do nosso ministro, doutor Moro, a Secretaria de Operações Integradas ela foi criada para estimular e induzir as investigações de infrações penais de maneira integrada com as polícias civis e federal. Nesse intuito, nós fizemos essa coordenação e o planejamento, né, dessa operação Luz da Infância 4, como também fizemos a coordenação e o planejamento da Operação Império 1, que foi a extração dos 22 presos, né, do presídio de São Paulo, e a Império 2 agora, que foi a extração do Marcolo e mais 3 presos da Penitenciária Federal do Porto Velho para Brasília. Isso aí vai ser um trabalho rotineiro, nós estamos seguindo as diretrizes do nosso ministro, no sentido de trabalhar em cima dessas organizações criminosas, procurando não só fazer investigações de inteligência, né, para a gente poder isolá-las, como também no futuro nós pretendemos fazer investigações para combater o crime organizado. Tasso Lohan, Jornal de Brasília. E as vítimas, tem alguma coisa? Já foram identificadas? Quantidade? Bom, os dados
os dados ainda estão sendo coletados pela equipe. De alguns arquivos que a gente analisou, tem crianças vítimas a partir de 2 anos. Tá? Eles têm várias formas de cooptar, de abusar e de explorar as crianças. Então, usam muitas vezes o grooming através de redes sociais, usam diversos artifícios para abusar de crianças. O que a gente viu das operações anteriores? Acho que a parte mais importante desse trabalho é identificar vítimas, certo? É tirar a vítima de situação de abuso e exploração. Então, são crianças que são abusadas por parentes, por pessoas próximas, e quando a gente identifica, isso é muito mais importante do que muitas prisões, quando você tira aquela criança da situação de abuso. Então, isso já vem detectando. Ainda é cedo para eu falar particularmente da operação de hoje, mas nas 3 outras anteriores nós já vimos isso, e a parte que nós focamos mais, quando tem uma situação de abuso, ela é a mais importante para a gente, para identificar a vítima. Oi, posso ir? Até o final da tarde, por volta das 17 horas, a gente deve estar com material consolidado. Ministro, peço desculpa, mas eu vou ter que voltar num tema que o senhor pediu para não tocar mais. A questão para a gente é muito importante saber, porque na última semana houve muito atrito entre o governo e a Câmara. Teve a discussão pública do senhor com Maia. Ontem o Guedes falou que isso poderia botar em risco a reforma da Previdência, falou que estava cansado, que talvez não saberia nem se ficaria mais no governo. O mercado está muito preocupado com tudo isso, por isso que eu te pergunto se a gente está agora iniciando uma trégua aí entre governo e Câmara, governo e Congresso, para que esses projetos, tanto o seu quanto a Previdência, possam caminhar. O senhor vê dessa maneira? O senhor sentiu isso hoje no café? Se o senhor puder falar isso para a gente, já ajuda. Obrigada. Só vou responder se a senhora me prometer meia página sobre essa operação no valor econômico. Falam que a política é a arte da negociação e consenso, né? Então... Não, veja, eu acho que são discussões assim que no fundo não tem lá muita razão de ser. A Previdência não é minha pauta, né? Mas assim, foi apresentado um projeto consistente. Há um certo consenso de que é necessário reformar o sistema para tornar ele mais justo, mais igual entre as pessoas atingidas. Não vamos negar que existe um problema fiscal. O que nós ouvimos no governo é que todos são favoráveis, é um projeto do governo, afinal de contas. O que nós ouvimos do Congresso, embora haja ali divergências pontuais, que há uma posição favorável, um reconhecimento da necessidade. O presidente Jair Bolsonaro apoia, o presidente Rodrigo Maia apoia. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser aprovado. Agora, são rusgas que têm que ser contornadas e acho que esse é o caminho. No caso do projeto anticrime, a situação é basicamente a mesma. Eu acho um projeto importante. Nós temos aí sérios problemas de crime organizado, crimes violentos e corrupção. E nós precisamos seguir adiante. Temos que deixar divergências pessoais de lado, né? E nem são divergências pessoais muito reais. São questões, assim, às vezes, de bobeiras, né? Então, eu acredito que o clima vai desanuviar. E a senhora fica me devendo meia página no valor. Bom dia, ministro. Tenho 2 perguntas. A primeira endereçada ao senhor. O senhor mencionou que certamente o Ministério vai realizar novas ações. O senhor estava se referindo especificamente a esse tipo de ilícito, de crime. No entanto, eu gostaria de perguntar se há no radar do Ministério aproveitar a expertise do laboratório para combater também a disseminação de mensagens de ódio e situações semelhantes, conforme comentou o colega ali, mensagens inclusive relacionadas a crimes em escolas.
Eu vou aproveitar até para fazer uma sugestão aqui para a imprensa, né? Esse episódio lá de Suzano, lamentável, trágico, etc. Agora, há algumas avaliações, alguns estudos que uma divulgação ampla em relação às pessoas que perpetraram esse incidente, o histórico, com divulgação de fotos, imagens, pode levar, né, vamos dizer, um dos fatores que pode incitar novos episódios. Existem alguns países que têm padrões muito rigorosos na divulgação desse tipo de fato. Então, assim, acho que, e aqui não é um juízo de censura à imprensa, mas uma sugestão, que episódios dessa espécie tem que se tomar muito cuidado como isso vai ser divulgado pela imprensa. Claro que a imprensa não pode negar informação, mas algo que poderia ser feito pela imprensa seria uma melhor ponderação de como divulgar esse tipo de episódio. E certamente, o trabalho da secretaria que nós temos quanto já? 3 meses, né? E foram feitas operações bastante relevantes, mas a ideia é essa mesmo, né? Quando nós chamamos aqui o Dr. Rosalvo, nós sabíamos do lado operacional dele, da equipe dele, e o nosso interesse é trabalhar em várias áreas, não só nessa área de crime organizado, mas essas áreas específicas envolvendo esse outro tipo de crime, como o de hoje, que é um crime extremamente grave, né? Não pode ter tolerância realmente para esse tipo de criminalidade. Tolerância tem que ser zero realmente em relação ao abuso de criança, abuso de adolescente e utilização desse material na internet. Doutora Alessandra, a segunda pergunta é endereçada ao senhor. O senhor pode detalhar que tipo de material foi já identificado entre os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos? O que são vídeos extraídos da internet por essas pessoas? São vídeos que as pessoas produziram com as vítimas? O que o senhor pode detalhar quanto ao material? Bom, já foi apreendido uma farta quantidade de material em diversos locais. Basicamente, são vídeos e imagens envolvendo crianças e adolescentes. Então, o pessoal entra em algumas situações. O camarada estava online, estava baixando, estava com a máquina aberta, em locais, encontraram locais propícios para receber crianças. Então, eles colocam um quarto lá, ajeitadozinho. Então, assim, está em andamento, mas já foi apreendido um fato material envolvendo crimes contra a dignidade sexual infanto-juvenil, principalmente com crianças e, às vezes, crianças bem novas. Agora, nós podemos afirmar que não se trata apenas de disseminação, há também produção desse conteúdo. Já tivemos um estado hoje que foi preso um produtor, certo? Produtor e com farto material, equipamentos para produzir vídeos, etc. Gente, muito obrigada. Se tem algo hoje que já foi alvo de operações anteriores, até a 4ª fase da investigação? Tem 2 alvos que foram pedir a busca e apreensão, que eles já se repetiram na fase 2 e na fase 3. 2 vezes. Tá. A terceira vez, 2 pessoas estão lá, pelos mesmos crimes. Sim. Obrigada, gente. Não, são prisões em flagrante. Sim. Recomendo o restaurante. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coletiva de imprensa sobre a Operação Luz na Infância 4. A operação identifica autores dos crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não há anonimato na internet, principalmente contra esses crimes que são muito graves. Nós ficamos por aqui. Mais sobre este assunto,
Perdão, nós vamos agora chamar uma parte da entrevista do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que acabou de falar no Ministério da Justiça. Vamos acompanhar. A partir de outras operações, dá para dizer mais ou menos o perfil desses exploradores? Com base nas outras operações, a gente teve a faixa etária entre 19 a 29 anos de idade, ela prevaleceu, mas teve adolescentes e tiveram pessoas com 70 anos ou mais que foram presas. Então, ele varia, são pessoas acima de qualquer suspeita, de todas as classes sociais e a grande parte de homens, certo? Mas nas operações anteriores foram presas mulheres, essa eu ainda não posso te informar. Mas esse perfil de hoje, talvez no decorrer do dia a gente tenha os dados completos. É a mais. Feita em todos os estados do Brasil. Então, contra abuso e exploração sexual infanto-juvenil é a primeira que é feita em todos os estados de forma sincronizada. Como é que foi essa cooperação técnica com a Embaixada Americana? Acho que o grande trunfo é capacitar o policial. O policial, quando ele é capacitado, quando ele tem as informações necessárias, ele consegue coletar evidência e apontar crimes cometidos online. Essas crianças, como é que elas são cooptadas? Olha, a internet ela foi criada com fins lícitos, as plataformas são criadas com fins lícitos e os criminosos aproveitam esse ambiente para potencializar suas ações. Então, através de grooming, através de várias metodologias, os criminosos cooptam crianças e abusam ou exploram online. Olha, o ministro mesmo falou, e é um crime tão grave, e a pena, por exemplo, a maior delas é 8 anos. Isso não é pouco? A minha visão pessoal, sim. Nós temos aqui, Colômbia, se eu não estiver enganado, é de 10 a 20 anos de prisão. O Peru, 6 a 12 anos. A nossa, o armazenamento é 1 a 4 anos. É muito pouca pela gravidade da situação. Vocês não têm ideia do que os policiais conseguem localizar e o tipo de material que circula. Obrigado. Obrigado. 8 anos. O cara vai sair. Quem acabou de falar direto do Ministério da Justiça foi Alessandro Barreto, coordenador do laboratório da Diretoria de Inteligência Cibernética ligada ao Ministério da Justiça. Nós ficamos por aqui. Mais sobre este assunto você confere durante nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.